Amém, amém. Deus abençoe as crianças. Vão ter agora mais uma pequena palestra com a Stephanie ali agora. E vocês terão uma pequena palestra comigo. Graça e paz, igreja. Tudo bom? Ai, Deus é bom. Amém? Vou colocar um tempo aqui, mas é apenas sugestivo. A gente ir. Antes de eu começar a pregar seriamente, eu queria fazer algo muito importante que eu considero uma retratação. Da última vez que eu preguei aqui, eu acabei dando uma mensagem pequena na Páscoa, mas anteriormente a isso, que eu falei sobre paternidade, eu contei uma história que minha mãe não comprou o brinquedo que eu queria. Vocês lembram? Vocês lembram disso? E eu cometi um erro, irmãos, porque a história é correta, eu não ganhei o presente quando eu queria, porém eu não deixei claro que depois de um tempo eu ganhei o brinquedo que eu queria. E eu coloquei... Põe a foto aí. Eu até... eu fiquei sabendo que algumas pessoas estavam tão motivadas e emocionadas pela minha história que eles queriam comprar o brinquedo para mim. Eu falei, calma, eu ganhei o brinquedo, brinquei com o brinquedo por muitos anos da minha vida. Tá tudo resolvido. Não tem a foto. Falhamos. Mas enfim, só queria fazer esse retrato, não tem nada a ver com a mensagem, vamos falar sobre outra coisa, mas enfim, queria deixar claro que pediram para fazer essa conclusão da história. Amém, irmão? Vocês me perdoam, irmãos, por não ter concluído? Eu recebi o brinquedo depois de um tempo, amém? Mas enfim, com sempre muito prazer, eu chamo de muito temor e muito tremor, poder estar aqui na frente, trazer uma palavra, algo que Deus tem falado comigo há algumas semanas. Uma versão da que eu vou falar hoje, eu falei aos jovens algumas semanas atrás. Então, se você estava nesse culto, você terá agora o prazer de ouvir essa mensagem em português e você já ouviu em inglês. Então, talvez Deus vai falar algo diferente para você. Algumas coisas mudaram, algumas coisas a gente vai para uma outra direção. Mas é algo que tem sido muito forte no meu coração. E quando a gente começou essa série de Pentecostes e foi apresentado a oportunidade de Pedro, se você quiser trazer a palavra, eu falei, olha, eu quero trazer o que a gente tem falado ali nos jovens, que eu acho que é algo muito importante, não apenas para os jovens, mas sim para a igreja inteira. Amém? Então, começando, durante esse ano, eu sempre gosto de trazer um recap, que eu chamo, do que a gente tem feito para a gente ter chegado aqui. Durante esse ano, a gente já estudou sobre oração. Vocês lembram, irmãos, série de oração? Uma série sobre fé e uma série sobre milagres. Até a gente começar o Pentecoste 2 semanas atrás. Ou seja, a comunicação com Deus, a oração, a crença em Deus, que seria a fé, e na sua palavra, e a consequência de quando essas duas coisas se juntam, fé e oração, que são os milagres ou o sobrenatural de Deus. Então, não sei se intencionalmente foi isso que a gente está fazendo, mas existe uma jornada que nós estamos indo desde o começo do ano, com a nossa série de mensagens de oração, e os GPs estão acompanhando isso também. Então, começamos uma série de Pentecostes, que é um momento magnífico, perfeito na história, que Deus derrama o teu Espírito Santo sobre a igreja, então a gente pode ter esse acesso ao Espírito Santo em nós. Amém? E eu creio que a partir desse derramamento que a gente celebra no Pentecoste, o mundo nunca mais foi o mesmo. Amém, irmãos? Todo mundo aqui comigo, então? Semana passada, o Wesley trouxe uma palavra com um tema, até que ele venha. Quantos foram abençoados pela palavra semana passada? Amém? Quantos colocaram em prática durante a semana? Diminuíram do que foi abençoado. Então você foi abençoado, mas você falou, não é bom para mim para segunda-feira. Então, Wesley, pode subir aqui, pega de novo, vou pregar de novo. Eu vou continuar, continuando no tema. O Wesley detalhou não apenas os eventos de Atos 1 e 2, ele contou na parte histórica, lendo os capítulos, mas também os muitos motivos para que nós, como igreja, devemos buscar o Espírito Santo e o mover do Espírito Santo, até que ele venha por completo. Temos que ser, algo que eu escrevi baseado, Temos que ser constantes, intensos, incessantes na nossa busca até que ele venha. Amém, irmãos? E eu creio que os que colocaram em prática essa semana puderam experimentar, como a gente cantou aqui, que eu provei e eu vi. Amém, irmãos? Os que estão buscando, estão encontrando. Tenho certeza disso, porque a palavra nos garante isso. Então, refletindo e meditando no que o Senhor tem falado para a família Zion nessas últimas semanas, algo que tem chamado muito a minha atenção seria, então, por que nós temos dificuldade de viver isso em sua plenitude? Como alguns já disseram aqui, talvez você nem lembrava o que não foi falado na semana passada, ou você não conseguiu colocar em prática uma busca completa pelo Espírito Santo, ou você ama o que acontece aqui nos cultos, porém, quando você está no seu dia a dia, você não consegue sentir quase que a mesma coisa. Durante o GP essa semana,
A Raquel trouxe a lição e ela falou muito a experiência que ela teve no Retiro dos Jovens, que foi em outubro do ano passado, uma experiência que ela teve com Deus, que ela foi tomada por Deus ali, ela profetizou sobre nós, ela abençoou a nossa vida e tal. E ela até fala, né, como a gente vive esses momentos lindos em encontros, em retiros, em alguns cultos específicos, mas cadê aquela necessidade de sentir isso todos os dias da nossa vida? Eu creio, irmãos, por certeza absoluta, que se todos nós, eu me incluo nisso, buscássemos o mover do Espírito Santo intensamente, os nossos cultos aqui seriam diferentes e tantas outras áreas da nossa vida seriam completamente diferentes. Felizmente, irmãos, para começar a nossa introdução aqui, a Bíblia ela é perfeita e a Bíblia ela é suficiente para não apenas chamar a nossa atenção, né, mas também para nos mostrar como corrigir o percurso. Então, é isso que nós vamos fazer nessa noite. Amém, irmão? Se puder fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque a sua palavra nos garante que a sua presença está neste lugar, ó Pai. Nós não precisamos de ventos, de emoções, de calafrios, ó Pai, para sentir a tua presença aqui, ó Pai, apenas de fé. E eu creio, ó Pai, que o Senhor está neste lugar, ó Pai. E como falamos no começo do culto, onde o Senhor está, a liberdade. Onde o Senhor está, a transformação de vidas. Onde o Senhor está, o Senhor nos convence do pecado, ó Pai. O Senhor nos convence de que precisamos mudar e precisamos tomar decisões, porque precisamos mudar em alguns detalhes da nossa vida, coisas do nosso caráter, ó Pai. Eu sei que o Senhor está aqui e que o Senhor já está operando, ó Pai. Te agradecemos pelo momento que tivemos aqui agora de louvor, de adoração, de entregarmos, ó Pai, a Ti o que só o Senhor merece. E mais esse momento agora que estaremos estudando dentro da Tua palavra, ó Pai, meditando nela. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o nosso coração e a nossa mente. Que seja, Pai, um solo fértil para receber a Tua palavra, Pai. Que essa semente gere fruto, ó Deus, e um fruto que transforme, ó Pai. Eu peço que o Senhor amplie a nossa memória, a nossa atenção. Tira qualquer tipo de distração, Espírito Santo, deste lugar, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para falar para a Tua igreja, ó Pai. Eu te agradeço por isso, ó Pai. Fique aqui conosco, como eu sei que o Senhor estará, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém? Bom, existe um livro da Bíblia que a gente vai estudar bastante hoje, que foi escrito com um propósito específico de chamar a atenção de um grupo específico. Dessa vez, essa carta não foi escrita por causa de pecados ou por brigas internas, como Paulo escreveu tantas cartas por alguns motivos, mas sim foi escrita para ensinar e deixar bem claro o novo de Deus para um grupo que estava enraizado em uma cultura. Vocês acham que isso é importante para nós também hoje em dia? Estamos enraizados agora em milhares de anos de cristianismo, ou você que está na igreja há anos, ou meses, a gente cria ali algumas raízes em religiões, em pequenas culturas, que eu creio que a gente sabe que algumas coisas a gente tem que mudar. Então essa carta que eu estou falando é a carta de Hebreus. Nós tivemos o prazer de estudar isso nos jovens, quando a gente faz a nossa leitura diária, Hebreus, algumas semanas atrás. E, irmãos, essa carta me abalou muito. Porque a gente lê um capítulo por dia e cada capítulo ele vai se desenvolvendo, a tese em si, e cada capítulo dos 13, 14, quantos que é assim, Deus ia falando algo, ia acrescentando algo, e cada momento que eu escrevia, Deus ia confirmando coisas assim que, sabe quando você lê e passa despercebido? E agora em Hebreus, assim, foi algo que mudou muito minha vida, então comecei a escrever o que Deus estava falando no meu coração. Então, na verdade, esses aqui são... Eu juntei alguns desses escritos que eu fui nos dias aqui, para trazer essa palavra para nós aqui nessa noite. Então, falando da carta de Hebreus, eu acho muito lindo que uma simples missão desse livro é que todos os capítulos de Hebreus estão chamando a atenção do povo hebreu, do povo judeu, aqueles que estavam dispostos a seguir a Jesus e virar cristãos. Porém, esse grupo estava faltando o entendimento do que o novo de Deus realmente era para eles. O novo que Deus tinha para eles e tem ainda para nós. E eu acho muito fácil, então, você olhar o contexto para que foi escrito e conseguir quase que colocar um espelho e ver muito o que nós somos hoje como cristãos. Então, por isso, irmão, se você puder abrir junto comigo então, em Hebreus capítulo 4, e já quiser deixar aberto aí em Hebreus, que a gente vai ler alguns versículos pelos capítulos de Hebreus. Um versículo bem famoso, em Hebreus capítulo 4, versículo 16.
E o autor diz assim: assim, aproximemo-nos, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Assim, esse é o convite. Se achegue, se aproxime do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que irá nos ajudar no nosso momento de necessidade. Quem aqui tem passado por necessidades? Você tem se aproximado do trono da graça? A gente ouviu um testemunho aqui do casal, o Alberto e a Silvia, que se aproximaram e vendo que as necessidades foram o quê? Cumpridas, supridas. Então é isso. E eu quero falar com vocês, então, o título pode pôr aí, Ney, é A Confiança no Santuário. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, então, antes de começar. Já comecei, né? Antes de continuar. Quem aqui ama a presença de Deus? Até a Nani fez essa pergunta durante o louvor. Quem aqui ama a presença de Deus? Levanta a sua mão com prazer, se você ama a presença de Deus. Quem aqui quer que a glória de Deus venha agora sobre todos nós? Vocês têm certeza? Pode abaixar. Lá em Levíticos, capítulo 16. Levíticos é um livro em que Deus dá muitas instruções a Moisés e a Arão sobre como não apenas construir o templo, mas todos os rituais que seriam feitos, as roupas que seriam usadas, tudo que vai ter que ser criado para o tabernáculo. E a vida dos levitas, a partir da vida de Arão. Vemos Deus, então, no capítulo 16 em específico, dando a instrução para Moisés e Arão sobre como o sumo sacerdote, que começaria a partir de Arão, deveria entrar no santuário. E além de apenas o santuário, que alguns tenham acesso, o quarto que nós chamamos de o Santo dos Santos, ou o santuário interno, que seria lá no fundo, que era um cúbico ali. E Deus fala para eles muito claro, isso deve acontecer apenas uma vez por ano, e a glória de Deus estaria naquele lugar. E o que estaria naquele lugar, então? Eu comecei a ler sobre alguns estudiosos, eles falam que para chegar nesse lugar, era quase como se fosse um mini labirinto. Para chegar assim curto, e a cortina era grossa, pesada. E o que tinha dentro desse um cubo pequeno assim era apenas a Arca da Aliança. E Deus dá as instruções de quando deveria entrar, o dia específico, a hora específica, a única pessoa que poderia entrar uma vez por ano, e o que a pessoa devia estar usando para entrar, a roupa específica de Arão e dos seus descendentes, para entrar ali como sumo sacerdote, e quando ele entrasse naquele lugar, ele ia pegar o sacrifício que ele foi feito, né, com o animal, e ele ia jogar o sangue por cima da Arca da Aliança, e depois acender o incenso. Era essa a função no Santo dos Santos. E Deus falava claramente, a minha glória estará naquele lugar. Então apenas uma pessoa vai poder entrar, e uma vez por ano. E Deus também deixa bem claro, irmãos, algumas vezes durante esse capítulo inteiro, dessas instruções específicas e tal, que se alguém falhasse em algum detalhe dessa regra, eles seriam mortos. Se a roupa tivesse errado, se o dia fosse errado, se a hora fosse errada, se algum detalhe básico, mínimo do que ele está usando de cabeça aos pés, estivesse errado, ele seria morto. O que tinha naquele lugar? Que era construído por homens. Foram construídos por homens. Mas o que tinha naquele lugar? A glória de Deus. Também, então, deixa entender que a glória de Deus pode o quê? Nos matar. Quando Davi incorretamente leva a Arca da Aliança em carros e jumentos e animais, ao invés de através de sacerdotes, e a arca começa a cair, uma pessoa vai lá e tenta fazer algo que eu creio que foi uma reação, um reflexo rápido de o quê? De segurar a arca para a arca não cair. Bom, um negócio santo, um significativo lindo da presença de Deus, algo histórico para a nação de Israel. Ele estende a mão para não cair, e a Bíblia fala o que acontece com esse cara? Morre na hora. Essa é a presença de Deus, essa é a glória de Deus. Vemos em outros momentos, quando Salomão finalmente termina de construir o templo, e eles oferecem um sacrifício principal ali, o que acontece? A glória de Deus vem sobre aquele lugar e nenhum deles conseguia sair do chão. Essa é a glória de Deus. Antes de Deus aparecer no tabernáculo, que seria em específico onde ele estaria, quando Deus aparecia para Moisés, ele vinha na montanha, a montanha devia ficar um negócio gigante, a ponto de que todo mundo olhava e falava, eu não vou nem chegar perto. E os que encostavam e chegavam perto, o que acontecia? Morriam. A não ser se fosse Moisés. E Josué meio que ia atrás, assim, para entender o que estava acontecendo.
Essa é a presença de Deus. Agora, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Você acha que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Deus mudou do que os milhares de anos atrás de hoje? Então a gente entende então que a presença de Deus, que a gente acabou de pedir tantas vezes aqui, agora que a gente pediu tantas vezes aqui, se ela vier, ela pode nos matar. Entende isso, irmãos? Quando eu falei isso com os jovens, eu fiz a seguinte pergunta, né? Quem quer se voluntariar a entrar no Santos dos Santos? E eu fiz a mesma pergunta antes. Eu falei, quem ama a presença de Deus? Todo mundo, eu amo a presença de Deus. Que coisa linda. Põe a música de novo, para de falar, Pedro, põe a música de novo, quero a presença. E na hora que eu perguntei, quem quer entrar então no Santos dos Santos? Ninguém levantou a mão. E eu creio, irmãos, que eu vou perguntar, quem aqui entraria no Santos dos Santos? Fica uma olhada, quem aqui entraria no Santos dos Santos? Levanta a mão. Aí, jovens. Nada, brincando. Eu diria que eu entraria. Mas aqui, quem entraria com uma confiança assim, tipo... Né? Deus, eu estou indo. Deus, eu estou passando pelo véuzinho aqui. E naquele momento, irmãos, eu diria que até só pensando nisso, eu começo a sentir um frio na barriga aqui. Alguns anos atrás, meu avô estava aqui, e eu contei essa história também nos jovens também, e eu e a Steph, a gente estava ministrando louvor, e a gente cantou aquela música sobre o trono, do Morada. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. E a igreja estava cantando com muito amor, e sim, muita força e muita intensidade, e a gente também aqui em cima, a gente sentindo. Aí acabou o culto, meu avô veio falar comigo do jeito bem sábio, o seu Nelson, quem conhece, conhece. Ele falou, olha, escuta, me chamou no canto assim, quem tem experiência de trono, não é tão fácil cantar isso. Ele falou. Não que você não queira, mas você sabe que na presença de Deus, na glória de Deus, não é o uhul! É o cara no chão, o joelho no chão, rendição. E algo que a gente talvez nem pensa, que é uma clareza de quão podre nós somos. Que é isso que acontece na presença de Deus. Se você não sente isso na presença de Deus, talvez o que você está sentindo é uma emoção muito forte. Mas a presença de Deus, ela é reveladora, perfeita. Ela cutuca onde tem que cutucar. Quem aqui quer a presença de Deus neste lugar? Amém. Eu já perguntei aqui. Você está disposto a pedir a presença e a glória de Deus na sua vida, sabendo que ela pode te matar? Principalmente se ela achar uma impureza em você. Eu cresci ouvindo, irmãos, a história de que os sumos sacerdotes, eles iam para o tabernáculo, né, para o santuário ali dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, com uma cordinha. Já ouviram essa história? Cordinha com um sininho. Eu ouvi falando isso. Porque diriam que se ele morresse lá dentro, eles ouviam o barulho, e aí podiam puxar o corpo para fora. Eu ouvi crescendo essa história. Fui pesquisar e, pelo jeito, não é bem assim. Na minha pesquisa, tá? Diziam que talvez não, tal, mas a ideia, até o cara que eu li que estava falando, falou assim, a ideia é clara, tipo assim, existia esse medo, existia esse entendimento que você tinha que estar puro para entrar ali, para oferecer o sacrifício final, e existiria uma punição se você não tivesse. Trazendo então para o que o autor em Hebreus está falando, porque esse é o contexto que ele fala, ele está falando para um grupo que vivia isso, essa era a cultura deles, era o que eles sabiam que tinha que ser feito. A gente não tem esse entendimento porque não é a nossa cultura. O que o autor está ensinando no versículo 16, que a gente leu, que é para entrar e se aproximar do trono da graça com confiança. O trono da graça aqui no versículo é uma expressão que simbolizava para o povo judeu o local onde o sumo sacerdote jogava o sangue. Pelo que eu comecei a ler ele na palavra em si, era bem exatamente no topo, onde ficam os querubins, quem desenha da arca sabe. Era nesse lugar que era o trono da graça, que ele chamava ali naquela parte específica. Mas eu também creio que simboliza também o trono de Deus, que a gente pode entrar na presença dele.
Hebreus capítulo 6, 19 e 20 diz assim: temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso, irmãos, eu creio que tem que manter os cristãos alinhados, alicerçados na realidade que Deus quer para nós. Inabaláveis na nossa esperança, de que agora nós somos capazes de entrar no santuário interior, no Santo dos Santos, porque Jesus rasgou o véu que nos separava. Como essa carta foi dirigida principalmente aos judeus que se converteram ao cristianismo, essa foi a ênfase que o autor está colocando. O papel de Jesus como sumo sacerdote perfeito, que era muito importante agora para a ligação com Deus. Que agora não tínhamos mais que depender de outros homens, como eles estavam acostumados a depender. Eles dependiam não apenas do sumo sacerdote, mas também de outros sacerdotes que iam fazendo todos os rituais para eles serem purificados. Agora a carta de Hebreus está falando, olha, a gente precisava de uma pessoa, de um sacrifício. Jesus veio e se tornou o sumo sacerdote que entrou no lugar, também se tornou o sacrifício perfeito, e ele também se tornou o que rasgou o véu e disse, olha, eu fiz o que era necessário. Agora eu vou rasgar o véu, e a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima para baixo. Eu rasguei o véu, eu tirei o que estava impedindo a gente de ter essa presença de Deus intensa sobre nós. Jesus fala, eu fiz desse jeito, para agora eu posso te convidar a você vir nesse lugar, todos. Então o Hebreus vem e fala, entrem na presença de Deus com confiança. Mas o que é entrar na presença de Deus com confiança? E principalmente, como falamos, o que nos impede de fazer isso? Uma coisa, irmãos, quando você começa algo novo, eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina, de ficar confortável no que eu faço. Quando eu comecei meu trabalho alguns anos atrás, que eu estou agora, quando eu entrei no primeiro dia, eu tive que usar o GPS para chegar. Quando eu entrei, a RH pegou, foi me mostrando onde que eu ia sentar e foi me introduzindo para cada pessoa do office, do escritório, tal. E na minha cabeça eu pensei assim, eu fazia isso direto. Nossa, Deus, eu queria pular para 2 meses, 3 meses para frente, porque daí eu já vou estar acostumado com tudo, não vou usar mais GPS para chegar aqui, já vou conhecer todo mundo, já não ter aquele momento de criar uma confiança. E eu estou trabalhando lá há 4 anos e tem vezes que eu estou voltando para casa, que sabe quando você nem percebe que você está dirigindo, já fez o caminho, você virou sem pensar, já é tão automático. A confiança está tão alta no que eu sei, que eu nem sinto mais o que acontece ali. E eu queria, irmãos, que lembrar que quem tem intimidade com Deus é exatamente isso. A gente não precisa ser manipulado por músicas, por momentos, ou por dias de jejum apenas para sentir a presença de Deus, ou a gente não precisa ir para um retiro preparado para sentir a presença de Deus, porque a gente sente isso todo dia. Amém. Então eu queria falar de um lado um pouco mais, não negativo, mas algo construtivo para nós, que o que tem nos impedido de estar na presença de Deus todos os dias. O que tem nos impedido de viver o Pentecoste. Porque Deus, quando derrama, Ele não fala, eu vou derramar uma vez e vou parar. Eu vou derramar uma vez e eu vou derramar apenas uma vez e depois você tem que procurar, daqui a 3 meses você voltar e encher o tanque. Daqui a 6 meses você volta para encher o tanque. Deus fala que eu vou derramar e estará aqui, ó. Tanto que quando os se convertem após o Pentecostes, impôs mãos aos apóstolos e eles recebiam o Espírito Santo. Não era um vendaval de novo para sentir isso. E quando eu estava começando a estudar isso, eu falei, Deus, por que eu tenho dificuldade de procurar a Tua presença todos os dias? Por que eu vejo que os nossos irmãos têm dificuldade de buscar a presença de Deus todos os dias e ser guiado por ela depois? Eu senti muito forte sobre 2 coisas, de um lado até profético, assim, que são o comodismo e o medo. Fala comigo, comodismo. Vocês estão aqui comigo ainda? O comodismo e o medo. Isso que tem nos impedido de estar na presença de Deus. Aí você pode pensar, não, Pedro, mas o pecado é que nos separa de Deus. Concordo. Porém, o pecado, de acordo com Deus, é muito fácil de limpar. A Bíblia fala que confessa os seus pecados. E Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. E pronto, foi solucionado esse problema. Agora, como diz o medo,
Eu creio que é um processo e existe uma intensidade que a gente tem que ter também para sair desse lugar e poder estar na presença de Deus todos os dias com confiança, como o autor em Hebreus fala. Amém, irmãos? No livro todo de Hebreus, a frase confiança para entrar no trono da graça é falada pelo menos 7 vezes. Em capítulos diferentes, ele fala isso. Tenham então confiança. Vamos então aproximar-se de Deus com confiança. Vamos então chegar na presença de Deus com confiança. Entrem nesse lugar que Deus preparou para nós com confiança. Ele fala isso mais de 7 vezes. Ou seja, a gente entende didaticamente falando, se é repetido tantas vezes, é porque existe o quê? Uma importância nisso. E porque estava sendo um problema. Então o autor, ele vê isso e ele fala, eu vou repetir, confiança para entrar na presença de Deus. Confiança para entrar na presença de Deus. E eu quero desafiar vocês hoje, irmãos, como eu fui desafiado quando eu estudei Hebreus. Se essa minha falta de consistência na presença dele não é por esses 2 motivos. E eu queria falar um pouco então sobre comodismo. O que é um comodismo? Você está acostumado no que você está fazendo ou no jeito que você está levando. E algo que ficou muito claro assim para mim é que a gente está muito parecido com esse povo. Esse povo judeu estava acostumado a olhar para um sacerdote, a olhar para o sumo sacerdote, né, o que a gente chama de pastor, nosso líder, a irmã do coquinho, aquela irmã que pega fogo mais rápido que você, então você vai nela, aquele irmão que parece que tem mais unção que você, então você vai nele. A gente está acostumado a terceirizar a nossa busca por presença de Deus. E na era de internet, então, que agora está mais fácil para você buscar um tema, um pastor falando sobre tal coisa, para você se conectar com pessoas do mundo inteiro, ainda mais que a gente fala, não, eu vou buscar tal pessoa. Nós estamos acostumados deixa que Moisés sobe no monte para mim. Não, deixa que o pastor vai jejuar, o pastor vai orar e o pastor vai trazer o que Deus vai falar para a gente. Não, deixa que o ministro de louvor vai escolher a música certinha que eu preciso para sentir a presença de Deus. Aí se ele escolhe uma música que você não conhece, fica, poxa vida, mano. Agora vai demorar para eu entrar no clima aqui e tal. Porque a gente está acostumado a olhar e falar, não, vai você. Não, vai você. Eu falo, irmãos, por exemplo, pastor, quantas pessoas chegaram para você esse ano pedindo para pregar aqui na igreja? Quantas pessoas? Dá um número, uma base aí, uma média. O pastor quer trazer uma palavra para a igreja. 2 pessoas. Quantos membros a gente tem na igreja agora? 220 adultos. 2 pessoas chegaram e a gente está em abril, final de abril. 2 pessoas chegaram e falaram, pastor, Deus tem falado algo que eu quero compartilhar com a igreja. Mas, Pedro, nem todo mundo fala na frente da igreja. Quantos pessoas chegaram para você e falaram, pastor, eu quero abrir um GP? Nesse ano, nos últimos 5 meses. 1 pessoa. Quantas pessoas pediram para servir na igreja? Pastor, eu quero servir na igreja. De algum jeito. O número aumenta um pouco. Bastante. Dá um número. Mais de 20? Então, mais de 20. Beleza. Servir é bom. Você se submete embaixo de alguém, o que eu preciso fazer? Faz parte. Mas agora fala, pastor, o que Deus tem falado comigo, eu tenho que compartilhar. Eu estou tão cheio da presença que eu tenho que vir aqui na frente e falar para os irmãos. Eu estou tão cheio da presença que eu tenho que me envolver no ministério para ser usado. E como diz o irmão, eles nos faz o quê? Ficar longe da presença de Deus. Eu falo por experiência, eu cresci num lar cristão, gerações de crente, eu já ouvi meu pai pregar, milhares de vezes, cada experiência que ele conta assim, mais antiga, eu sei de cor a história, eu acho lindo. Eu falo, né, que ele tem no arrebatamento, que ele viu os cavalos no céu branco e tal, eu acho legal, lindo. E tipo assim, mexe muito com ele. Eu lembro, porque eu já ouvi tantas vezes, eu acho uma imagem tão linda, porém, não muda a minha vida. Agora, o momento que eu tive com Deus, que Deus veio e tocou nas minhas costas e eu ouvi Ele falar e pareciam rios falando comigo, parecia uma água falando comigo, assim. Não consigo nem explicar. Isso não sai da minha cabeça. Isso não sai da minha cabeça.
Porque não foi uma experiência que foi passada para mim, que é bênção, pode me ajudar, pode me influenciar, pode, eu quero chegar mais perto de Deus. Mas agora eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E eu não preciso do meu pai para chegar perto de Deus. Todo dia de manhã, irmãos, eu tenho me esforçado há anos já com os jovens para a gente ter uma devocional, 6 horas da manhã, e uma galera entra ali, e a gente também tem feito estudos bíblicos. Um capítulo por dia, eles têm que mandar nos grupos o que eles leram e entenderam para você ter algum tipo de prestação de contas que você está fazendo, para motivar a pessoa a fazer. E eu diria, irmãos, que eu fico muito mais feliz ouvindo de um pai, que alguns têm acontecido, Pedro, meu filho agora está lendo a Bíblia todos os dias. E ele não fazia isso antes. Do que de acabar uma pregação e alguém fala, Pedro, que pregação linda. Ou, nossa, que ministração linda. Meu coração gente alegria quando eu escuto alguém falar, Pedro, o esforço que você está fazendo para ligar o Zoom ali e ser incisivo e ser intencional é para você ler a Bíblia e é para você escrever o que Deus falou com você. Eu quero ouvir isso dos pais. Olha, Pedro, a vida dos meus filhos está mudando por causa disso. Porque eu creio, irmãos, que você recebeu o que eu digeri, escrevi e vou ler e Deus vai falando e vou colocando as coisas. Você recebe aqui agora é uma coisa. Agora, se você chegar na sua casa nessa noite, abrir em Hebreus e você começar a ler esses capítulos, você vai lembrar muito mais do que eu estou falando aqui na frente. Porque daí vai ser você, o autor, Deus no caso, do teu lado, colocando e as letras vão saindo para cima de você assim, ó. E você vai começar a escrever, até um desafio fácil isso nessa noite, você vai começar a escrever e você vai ver Deus te levando para um lado que você precisa mais, para um outro que você precisa mais, e vira o quê? É Deus vivo falando com você. E isso muda você. Eu creio, irmãos, que a gente tem que buscar ter experiência, a gente tem que buscar estar na presença de Deus. Independente se estão abertos aqui na igreja essa possibilidade. Eu tenho falado isso nos jovens, que algo que Deus tem falado muito forte no meu coração, e eu vivo isso praticamente como um lema, assim, que é, temos que servir. Temos que servir. E eu ouvi de algumas pessoas assim, não, Pedro, mas eu queria ter um dia off para sentar e ver o culto. E eu acredito muito que é importante você sentar e ver o culto também. Participar sem ter preocupações de servir com câmera, de servir com louvor, de servir com ministério infantil. Eu acho isso lindo. Mas a verdade é o quê? Que a gente está se esvaziando durante a semana porque a gente não procura Deus. Ou se a gente procura o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo quando dá tempo, se a gente não está dormindo. E daí a gente chega no culto e fala, olha, eu quero me encher, eu quero receber o que estão falando, o que estão fazendo. Então você não quer servir porque você está precisando, seu corpo está gritando, eu preciso me encher. Só que olha como a gente tem essa ideia errada. A gente tem, então, vamos dar folga para todo mundo, vamos fazer uma escala para todo mundo, para você ter culto, para você ver o culto. E isso, no seu básico, é uma ideia interessante, não é? É bom você não ter preocupação para você um dia só adorar, só ouvir, é bênção isso. Não me entenda errado, não estou falando que isso é errado. Mas eu queria dizer que, imagina quão lindo for se todos nós, todos os dias, buscarmos a presença de Deus intensamente, abrindo a palavra, vendo o que Ele está falando conosco, escrever o que for, meditar, ficar meditando o dia inteiro, deixando ela falar e mudar a nossa vida, e você faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí você chega no culto, no sábado, a sua intenção não é mais, eu preciso sentar e ouvir o que o Wesley vai pregar, o que a Nani e o Ricardo vão ministrar no louvor. Por quê? Porque você está cheio, você não está entrando aqui vazio. A minha ideia é que, desde que a gente começou com os jovens, a gente começou com os estudos desde outubro, após o retiro. Irmãos, eu nunca fui tão consistente na minha leitura bíblica assim, porque eu sei que o momento que eu não mandar, eu vou abrir para uma galera ali falar, mas o Pedro não mandou, então eu não vou mandar. E eu vejo isso como algo para me motivar, tá, irmãos? Não para me tirar. Porque daí isso me motiva para acordar cedo, para estudar, para sempre mandar os meus soaps. Isso tem me levado, irmãos, a chegar aqui no culto querendo servir. Nos dias que eu estou off, que acontece, porque agora a gente tem bastante gente servindo, isso é benção. Nos dias que eu não estou tecnicamente fazendo alguma coisa, eu começo a ver necessidades em coisas. E eu acabo servindo. Acontece. Mas eu estou aqui para isso. A minha preocupação não é mais eu quero me encher aqui na igreja. Não é, Deus, você tem me enchido de segunda a sexta, no sábado de manhã também. E eu chego aqui na igreja, como que eu posso compartilhar o que Deus tem falado comigo? Como que eu posso
Porque eu tenho ido na presença dele todos os dias. Não através de terceiros, através das pessoas. Então eu não tenho que chegar aqui e falar, por favor, pastor, fala, porque eu estou num deserto, eu estou seco. Estou com sede. Não, eu chego aqui e falo, como é que eu posso servir? Amém, irmãos? Então saia do comodismo, para de depender de pessoas para ler a Bíblia. Para de depender de pessoas para orar. Para de depender de pessoas. Acontece algum problema, você liga, pastor, ora por mim. Pastor, é errado fazer essa ligação pro pastor? Não, ele ama receber essa ligação. Não, eu coloquei menos tempo, tá, gente? Eu estou com tempo ainda. Eu falei que era sugestivo. Estou quase acabando. Mas ora você. O pastor vai orar? Vai. O pastor pode te visitar? Pode. O seu líder vai estar ali junto com você em oração? Vai. Ele vai querer receber esse, eu preciso... Claro, a gente está aqui para isso. Eu até falo para os guris, vocês usam muito pouco a minha pessoa. Me incomoda mais. Tem só alguns que me incomodam muito, mas daí a gente tem que resolver para ter um equilíbrio. Mas, eu quero ajudar. E tem acontecido, eu recebo direto agora mensagens. Pedro, a gente está lendo Salmos agora com os jovens, né? Pedro, estou lendo Salmos aqui, ou Davi está louco, ou não estou entendendo o que está falando. Aí eu venho e respondo, beleza, faz parte. Mas eu sei que a pessoa está estudando. Então, pessoal, olha como está no versículo 2, que a gente está lendo, que você leu, que eu li. Tá? Mas o que acontece? Alguma coisa automática, pastor. Ao invés de você tirar a vergonha da tua cara, ajoelhar do lado da tua cama e orar e buscar a Deus por solução. Se todos nós fizéssemos isso como crentes, os pastores não estariam sobrecarregados e se suicidando tantos agora pelo mundo. Mas agora existe uma inversão achando, como os judeus achavam que deixa o sacerdote ir, deixa o sumo sacerdote ir, agora deixa o pastor ir, o pastor vai fazer, o pastor vai orar, o pastor vai fazer, ou o líder. O que acontece? Esses pastores estão sozinhos, isolados, sobrecarregados. Você cuida de 200 e poucas pessoas na tua vida? Eu tenho uma filha de 11 meses e eu tenho uma mulher que faz muito bem o trabalho de ser mãe. E eu estou tentando aprender a ser pai. E é difícil ter uma pessoa que eu estou cuidando. Imagina cuidar de 220 pessoas que são super codependentes. É exausto. Você fica cansado. E não é o único pastor que sente isso. Como líder, você sente isso. Porque as pessoas não procuram elas mesmas. Como eu quero ouvir, falar, Pedro, eu estava buscando a presença de Deus. E, na verdade, aconteceu. Quinta-feira, acabou o GP. Estou dirigindo, chego em casa, mais ou menos 40 minutos depois. Estou chegando assim para deitar, recebo uma mensagem de uma pessoa do meu GP. Uma mensagem longa. Eu até pensei, leio ou não leio? Leio amanhã, leio agora. Eu vou ler agora. Li agora. Comecei a ler a mensagem e essa pessoa estava assim, Pedro, não quero apontar dedos. Não quero falar que você está fazendo um mau trabalho, mas a gente pode muito mais no nosso GP. Ela falou assim, essa pessoa. A gente pode fazer muito mais no nosso GP para a presença de Deus estar ali. E essa mensagem, eu fui arrepiando na mensagem. E a mensagem foi vindo, foi texto, tá, irmãos? O que a gente pode fazer? Se a gente fizer isso, se a gente fizer isso, eu vi que as pessoas estão fazendo isso, por que a gente não pode... Cara, meu coração se encheu de alegria. Eu respondi, a gente vai conversar sobre isso, porque estava tarde. Mas eu fui dormir alegre. Por quê? Porque alguém que está entendendo e não apenas falou, tem problema, falou, a pessoa até falou assim, como que eu posso melhorar para ser mais bênção no GP onde eu estou, através do que o Espírito Santo está fazendo. Isso, irmãos, é uma pessoa que saiu do comodismo e essa pessoa tem me mandado mensagens essas últimas semanas pedindo ajuda para entender. Eu sei que a pessoa está buscando. Então, quando eu vi essa mensagem, eu falei, é isso, Deus. Está transformando a nossa ideia de esperar outras pessoas resolverem um problema. Deus enche, Deus nos leva para buscar a presença dEle, para a gente ser servo. O Espírito Santo não vem para você cair no chão e chorar em línguas. Chorar em línguas, né? Chorar e falar em línguas. Mas pode ser precisar, deve ter algum jeito. Ele não vem para você se sentir, nossa, que delícia. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem para derramar poder. O Espírito Santo vem para nos trazer à memória o que foi falado na Bíblia. O Espírito Santo vem para nos consolar. O Espírito Santo vem para apontar o caminho. O Espírito Santo vem para apontar pecado. O Espírito Santo não vem para não fazer você se sentir bem. Amém, irmãos? Então, quando a gente fala de Pentecostes, entrar na presença de Deus, é isso. Saia do comodismo. Para de depender de outras pessoas para estar na presença de Deus.
Os irmãos vêm aqui na frente, eu só vou orar quando alguém vir orar comigo. Só vou sentir quando alguém vir colocar as mãos. Não, irmãos, ora! E eu queria entrar no outro aqui para terminar. Falamos do comodismo que impede e também temos o medo. E isso, irmãos, é algo que a gente tem que falar mais entre a igreja, porque o oposto de fé não é dúvida, é medo. Eu estava até lendo um estudo sobre o Salmo 76, fala que Davi fala que a dúvida é o que vai levando a nossa fé a ser afiada. São as perguntas que a gente faz, e Deus vai nos guiando, respondendo, para a nossa fé crescer. Agora o medo tira a fé. O medo é o que paralisa. E o medo de entrar na presença de Deus é o que tem nos feito ficar muito longe da presença de Deus. O que eu quero dizer com medo? Eu vou além, não é nem o medo de morrer. Porque talvez, essas pessoas que têm medo de morrer, talvez não tenham nem entendimento de que Deus fez por elas. Como que falamos aqui em Hebreus. O que Hebreus fala por tantas vezes? Hebreus capítulo 10, 19 fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. 21. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo foi lavado com água pura. Versículo 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, irmãos? Eu passei muito tempo da minha vida, irmãos, entrando na presença de Deus, ou em lugares onde a presença de Deus estava claramente, e já fez aquele famoso, vê se você já pensou nisso, você vai levantar a mão. Está no momento, tal, você sentiu, nossa, eu tenho que me render, eu vou levantar minha mão. E você levanta a sua mão e vem na tua cabeça, por que você está levantando a sua mão? E as frases que vinham, você não é digno de levantar a sua mão na presença de Deus. Ou alguma vez que eu ia ministrar, e essa opressão, que eu chamo de opressão, vinha a frase na minha cabeça falando, você não é digno de fazer o que você está fazendo. Você não presta o suficiente para fazer o que você está fazendo. Você não merece o que Deus tem feito por você. Alguém aqui já sentiu isso? Foi corajoso. Ouvi essa opressão em cima, falar, olha, eu não vou. Talvez não seja nem porque você se sente incapaz, mas porque você sente que você não merece fazer aquilo. Medo. E, na verdade, o medo é uma falta de fé, uma falta de confiança e uma falta, isso é importante, de entendimento do que a palavra de Deus fala. Quando eu ouvia muito isso, o que começou a mudar a minha vida foi quando você começa a entender que memorizar versículos bíblicos são de extrema importância. E o versículo que ficava na minha cabeça, em 1 João 1, eu te passei, Neita, 1 João 1, e João fala, se confessar os seus pecados, Deus é o quê? Ele é fiel, Ele é justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu tive que aprender, na minha mente, lutar essa batalha com esse versículo. Se eu confessei, Ele me perdoou. Se eu confessei, Ele me perdoou. Se eu confessei e entreguei, Ele me perdoou. E se Ele me perdoou, e Ele é fiel, porque eu sei que Ele é fiel, porque a palavra dEle fala que Ele é fiel, então eu posso, porque Ele me quer nesse lugar. Existe um sinal de amor maior do que Deus rasgar o véu e falar, olha, na época vocês não podiam porque vocês não iam suportar, mas eu achei um jeito, através do meu filho, que agora vocês conseguem suportar. Então vem. Entram com confiança. Como a gente leu aqui agora, os versículos 19 do capítulo 10, se quiser colocar de novo, Ney, deixa aí, do Hebreus 10, 19 a 23. Já queria chamar o louvor aqui. Esses versículos que nós lemos, eles colocam instruções poderosas para estar na presença de Deus, no Santo dos Santos. No versículo 19 fala uma vez para se aproximarmos do santuário com confiança, porque Jesus pagou o preço para a gente estar ali.
O autor também está acrescentando a nossa postura nesse lugar. O que vamos fazer quando estamos na presença de Deus, então? Primeiro, que um coração será purificado e a consciência será purificada. Significa que todo o nosso corpo foi lavado com o sangue de Jesus e com a água pura do Espírito Santo através da palavra dele. Amém, irmãos? Vou ler isso de novo. Quando estamos na presença de Deus, com confiança, é porque estamos ali entendendo que o nosso coração foi purificado e que a nossa consciência foi purificada, porque nós entendemos que o sangue de Jesus foi e continua sendo suficiente, e que o Espírito Santo, através de uma água pura, como Hebreus fala no capítulo 10, ele é suficiente para nos limpar, então podemos entrar com essa confiança na palavra deles. Não entramos mais então com culpa, ou vergonha, ou medo. Portanto, na presença de Deus, nós somos limpos. Irmãos, no capítulo 6 de Isaías, muito famoso, a história mais famosa de Isaías, ele entra na presença de Deus. Deus mostra uma visão que ele está no trono, e ele vê os anjos, os querubins, os serafins, e ele vê eles cantando santo, 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 e a palavra de Deus diz que o que ele responde é: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros que vive em meio de pessoas com lábios impuros. Isaías foi purificado antes de entrar? Ou foi na presença de Deus que o anjo veio com a brasa quente e tacou na boca dele? Isaías então fala: me envia. Me envia. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão esperando arrumar a vida, esperando perfeição, esperando vencer o vício sozinho, para então falar sim para o Senhor. Eles estão esperando se ajeitar para falar: agora eu vou. E a realidade é, Jesus fala: venham a mim os que estão cansados, os que estão aflitos, os que estão sujos. Venham a mim, porque eu lhes darei descanso. Eu vou te purificar. E é na presença de Deus que faremos isso. Amém, irmãos? Então, se você tem um desses grupos aqui, se você tem se afastado da presença de Deus por comodismo, o Espírito Santo te incomodou sobre isso nessa noite, que você tem dependido demais de conteúdo que você consome, podcast, post no Instagram, pregação de pastores através de YouTube, ou até, dependendo do seu líder tanto, para ter a presença de Deus, para buscar, para sentir alguma coisa, para entender alguma coisa, para ler a Bíblia, para abrir tua Bíblia. Eu queria te desafiar, irmãos, nessa semana, começa com os passos dessa semana, esses 6 dias que vão começar agora, até o nosso próximo culto no domingo. Busque a presença de Deus. Não dependa de mais nada a não ser você, no seu quarto secreto, com a sua Bíblia, e algo para escrever o que Deus vai falar com você. Pedro, eu não sei como buscar a presença de Deus. Abre a sua Bíblia. Se você não sabe o que ler, se não tem algo que você está lendo agora, lê Hebreus. A gente falou sobre Hebreus agora. Algo mais fácil? Lê um Evangelho, lê um João. Lê o que Deus fala, o que Jesus fala, o que ele fez. Lê esse um capítulo. Começa, meu pai sempre fala, faz perguntas para o texto. Nos jovens a gente fala com o modelo SOAP, que é escritura, S. O é observação, você escreve o contexto do que está acontecendo. A, aplicação, o que você tira de aplicação disso. E P de prayer, oração. Escreve a tua oração. Suficiente, simples, básico. Uns fazem um negócio mais longo, outros mais curto. Mas é isso. Busque a presença de Deus. Não dependa mais de outras pessoas. É importante você ter pessoas que talvez já caminharam mais que você para te ajudar, para te guiar, para estreitar algo que está errado, para responder dúvidas. Com certeza. Mas se você não procura no sozinho, você vai ficar se perdendo e andando em círculo. Fora que você vai estar cansando outro líder ali que podia estar só te ajudando aí, ao invés de ficar te buscando, e te buscando, e te buscando. E se você ainda tem ouvido essa voz, essa opressão, que o diabo coloca na sua mente, que você não é digno de servir, que você não é digno de adorar, que você não é digno de levantar a sua mão na presença do teu rei, que você não é digno de se ajoelhar, que você não é digno de orar por alguém, que você não é digno de falar de Jesus. Se você tem ouvido isso, eu queria lembrar, irmãos, o que a palavra diz, que se é pecado e você confessou, Deus é fiel e Ele é justo e Ele já te perdoou. Amém, irmãos? Se for um problema de caráter, Deus é fiel e o Espírito Santo vem para nos alinhar. Por isso que existe o quê? O fruto do Espírito, que é sobre caráter. Agora acabou. Agora deu tempo. Amém, irmãos? Você podia se colocar de pé?
E eu queria terminar lendo Hebreus 15 ao 18, a gente leu 19, um pouquinho antes, que eu acho tão lindo, que ele está falando aqui, ele fala um pouco ele fala de Jeremias aqui nesse texto. Hebreus 10, do 15 ao 18, diz assim: o Espírito também nos dá testemunha a esse respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Depois acrescenta: nunca, olha isso, Deus fala, tá? Nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Versículo 18. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos, porque o seu Filho tornou o perfeito sumo sacerdote. Tornou o sacrifício perfeito, ó Pai, para morrer no nosso lugar, para tomar todas as nossas culpas, dores, pecados. E lá naquela cruz, Pai, o Senhor levou tudo aquilo, Deus, e agora nós podemos olhar para Ti, entendendo que se confessarmos e Te buscarmos, ó Pai, o Senhor é fiel de nos perdoar, e o Senhor vai ainda além, como diz aqui em Hebreus, que o Senhor se esquece dos nossos pecados, Pai. E eu queria orar em especial agora pelos irmãos que estão sentindo essa opressão, essas frases demoníacas que estão dizendo que eles não podem por causa das escolhas que eles têm feito, não podem por causa do jeito que têm tratado a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, não podem porque mentiram, não podem porque estão viciados em alguma coisa. Eu peço a Deus que eles entendam que é na presença que essas coisas são resolvidas, ó Pai. É na Tua presença, ó Pai, que nós temos consciência de pecado, de erro, e também temos força para vencer isso, ó Pai. E eu digo, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, convence aqueles, ó Pai, que não estão conseguindo ver a saída, ó Pai. Como eu precisava, Senhor, aprender a memorizar a Tua palavra, meditar na Tua palavra, para que a Tua palavra me limpasse, a Sua água santa através da palavra me limpasse, me lembrasse de quem eu sou, ó Pai. Eu peço que o Senhor faça o mesmo com esses irmãos que estão precisando disso, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor fez de tudo para que nós podemos querer a Tua presença e estar na Tua presença, ó Pai. E eu sei que nós podemos entrar nela e não morrer, porque o Senhor já fez o sacrifício que foi perfeito, ó Pai. E o Senhor nos convida para entrar com confiança, porque o Senhor nos quer neste lugar, o Senhor nos quer na Tua presença. E eu peço, Deus, por aqueles que estão num comodismo, ó Pai, aqueles que estão dependentes de outros para sentir a Ti, ó Pai, de outros para ouvir a Tua palavra, de outros para orar e para jejuar, ó Deus. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos acorde, nos desperte, ó Deus, com o entendimento, ó Pai, que o Senhor quer que cada um individualmente, ó Pai, tenha esse fogo, porque o Senhor fala de oração, o Senhor fala para entrar no lugar secreto e fechar a porta, porque o Senhor quer falar com cada um de nós, ó Deus. E eu sei, ó Pai, que quando eu Te procuro, Deus, a Tua palavra garante que eu encontrarei a Ti, ó Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor derrame um amor à Tua palavra por esse povo aqui, ó Pai. Que a gente possa entender, ó Pai, que nós batemos na porta e o Senhor abre. Que através da Tua palavra nós temos a nossa confiança, Pai, de quem Tu és e quem nós somos, Deus. E nós podemos ter confiança no santuário, porque é no santuário, no Santo dos Santos, ó Pai, que nós somos cheios, confrontados, amados, cheios de poder, ó Pai, para que a gente possa carregar, então, para aqueles que precisam de Ti, ó Pai. Senhor, não nos deixe cair na preguiça. Não nos deixe cair na rotina, Deus. Não nos deixe, ó Pai, priorizar outras coisas a não ser Ti, ó Pai. Não nos deixe ser como os israelitas foram, que olharam para Moisés e falaram: vai você. Mas que cada um aqui, Senhor, ganhe força, coragem, para Te buscar todos os dias, ó Pai. E se tem algo que impede, ó Deus, que o Senhor revele, ó Pai, como eu sei que o Senhor revela, para
para que as coisas possam ser ajustadas, Pai. Nós queremos a Tua presença, Deus. Nós queremos a Tua glória, Pai. Quero convidar então aqueles que querem buscar a presença de Deus nessa noite, antes de acabar o culto. Se puder, que você quiser, vir aqui na frente. Não porque aqui na frente existe um poder especial, mas porque você está falando para Deus, eu vou fazer isso, Pai. Então que esses passos que eu vou fazer agora sejam simbólicos da minha decisão de te buscar, Pai. Já
adoramos. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, Longe do santo, não sei mais viver. e se eu passar, e se eu passar, E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. tua fumaça Eu entro de com confiança, eu entrarei longe do santo. Oh, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Glória, hey! Glória, vem Senhor, glória, 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 quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Senhor, não sabe viver. E onde estiver, Oh, nós clamamos. clama pela Oh, nós clamamos. a glória de Oh, Senhor, eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Santo, 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 santo tu és. O Rei está aqui. O Rei está aqui. Oh, o Rei está aqui. 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 Oh,
tua igreja clama, a tua igreja clama, a tua igreja clama, Santo, Santo tu és, Santo, Santo tu és, Santo, Santo tu seu próximo, olha para o lado, olha agora para o lado. Eu imprimi o meu DNA no teu próximo. Eu sou teu Deus, eu estou contigo, aleluia. Olhe para o teu lado, essa é a sua resposta. Você perguntou: cadê Deus? Eu não podia sair daqui sem entregar isso que Deus me entregou agora. Não duvide da soberania desse Deus. Olhe para o teu lado. Eu tenho meu DNA no seu próximo. Não duvide de mim. Aleluia. Obrigado, Pai, pela porção de hoje. Obrigado, Pai, porque quando nos aproximamos de Ti, ó Deus,
Nós recebemos, ó Pai, água viva, ó Pai. Suficiente para nós, Deus. Exatamente do que precisamos, Pai. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Santo, santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus bondoso. Oh, aleluia. Sem palavras, Pai. Sem palavras. O Espírito Santo move nossos corações para nos
uma semana, Senhor, ó Deus, com um desejo cada vez mais intenso diariamente para buscar ao Senhor. Nós precisamos de Ti. Como precisamos do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Nós Te amamos. Continue a fluir em nossas mentes e nossos corações. Continue a encher, Deus, nosso coração, ó Deus, de glória, de poder, porque significa que o Senhor está agindo em nós. Obrigado mesmo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a presença, a glória do Espírito Santo seja sobre todos nós, não somente aqui, mas quem está assistindo pela internet também, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero lembrá-los que nós não teremos culto no próximo sábado aqui. Só reforçar esse aviso. E no domingo teremos às 5:30 da tarde lá no salão em Carter, tá bom? Então já se programem para isso aí, tá bom?